Desde o começo, um grupo de 6 amigos decide se aventurar como exploradores, em busca dos lendários cofres de tesouro espalhados pelo mundo, para alcançar riquezas e glória. A missão que compartilham é clara. O objetivo de todos é se tornarem os maiores heróis que já existiram. Além disso, eles têm um sonho de ir até a capital, Zebroda. Anos depois, vemos Cry caminhando pelas ruas e explicando como os aventureiros encontram objetos raros e preciosos, mas o trabalho é perigoso. Eles enfrentam constantemente monstros conhecidos como fantasmas. Enquanto caminha pela capital, Cry fala sobre o clã First Step, um dos grupos mais respeitados da cidade, que naquele momento realiza entrevistas em um bar para recrutar novos membros. Cry explica a importância dos clãs. Eles funcionam como sociedades onde os membros se beneficiam mutuamente. De repente, uma garota o aborda e pergunta se ele está à procura de um clã. Ela se apresenta como Uda Rubek, recém-promovida ao nível 3. Cry então se apresenta como Cry Andrei, mas não chega a apertar a mão estendida de Uda. Ela ignora a situação e comenta sobre o cofre-ninho do Lobo Branco, que tentou conquistar sozinha, enfrentando muitos desafios. Uda revela que decidiu se juntar a um clã para progredir como caçadora. No meio da conversa, um homem interrompe, desprezando-a e afirmando que aquele lugar não é para caçadores fracos. Ao perceber que Uda está apenas no nível 3, o sujeito debocha dela, insinuando que seu nível é baixo para alguém na capital. Uda, firme, o corrige, explicando que não há exigência de nível mínimo para se candidatar às vagas do clã. Irritada com as provocações, ela o desafia para uma briga. Nesse instante, Nilson, um representante do clã, observa a confusão e ordena que os dois se acalmem, alertando que, caso contrário, perderão a oportunidade de entrar no grupo. Após o incidente, eles finalmente entram no bar onde a seleção de caçadores acontece. Uda fica impressionada com o nível dos caçadores ao seu redor, pois é sua primeira vez ali. Ao ver sua reação, Cry comenta que já está em sua 5ª tentativa naquele lugar. Observando o ambiente, Uda nota um grupo em particular e pergunta a Cry quem são. Ele explica que eles são os Arkbrave, também conhecidos como os Filhos do Espírito Santo, um dos clãs mais fortes presentes no evento. Este grupo se destaca por ter completado um cofre de nível 7 com apenas 6 membros, um feito notável que os coloca na elite dos caçadores. Cry aponta para o líder do grupo, um homem chamado Arkhosen, e explica que ser aceito por ele praticamente garante o sucesso de qualquer caçador. No entanto, Cry também observa que nunca viu Arkhosen aceitar novos membros em eventos como aquele. Enquanto conversam, o mesmo sujeito provocador reaparece e nota que Uda está curiosa sobre uma mesa vazia. Cry então explica que aquela é a mesa do grupo lendário que fundou o clã First Step, os chamados Strike, ou, como alguns preferem, Strand. Os Strandgriff, conhecidos como um grupo promissor que chegou à capital alguns anos atrás, graças ao talento inegável de seus membros. Greg então acrescenta que a Strandgriff está aberta para recrutar novos membros, o que explica o bar estar tão lotado. Nesse momento, um jovem ruivo começa a gritar no meio do bar, exigindo que a Strand o aceite como membro. Tino, outra candidata, se aproxima dele para colocar ordem, afirmando que ela é quem merece uma vaga no grupo. A tensão entre os dois aumenta, e as pessoas ao redor afastam mesas e cadeiras para que eles possam lutar livremente. Observando o caos iminente, Cry decide sair de fininho. No entanto, Tino percebe sua presença e vai até ele, perguntando de maneira suspeita o que ele está fazendo ali. No meio do diálogo, Uda o chama de o mestre, o que chama a atenção de todos. Arkhosen, que também percebeu Cry, revela então que ele é o verdadeiro líder do clã First Step e o cabeça dos Strandgriff. Surpresa, Uda pede que ele conte mais sobre sua história. Cry revela que, anos atrás, quando ele e seus amigos chegaram à capital, completaram vários cofres de tesouro de nível iniciante em tempo recorde. No entanto, Cry sentia que seu nível era inferior ao dos outros 5 membros, que ele considerava muito mais fortes. Isso o fez sentir que atrapalharia o grupo se continuasse com eles. Mas seus amigos, sempre compreensivos, nunca demonstraram descontentamento com ele. Com isso, ele decidiu deixar o grupo por conta própria. Um de seus amigos, porém, notou que o grupo ainda não tinha um líder e pediu que Cry assumisse o posto. Surpreso, Cry percebeu que eles não levaram a sério seu desejo de sair e acabou se tornando o líder do grupo ao longo dos anos, mesmo sem querer. Voltando ao presente, Greg e Uda mal conseguem acreditar que aquele jovem relaxado é o líder da First Step. Arkhosen, então, se aproxima para provocá-lo, comentando que Cry costuma se atrasar por ser preguiçoso. Tino, por sua vez, o defende, enquanto Cry tenta justificar que dormiu demais e, por isso, não teve tempo de se arrumar apropriadamente. Cry sente que as pessoas não o ouvem, e isso inclui todos os caçadores, além de Arkhosen. Ao ver Ark desrespeitando o seu mestre continuamente, Tino pede para Cry tirá-lo do clã. Porém, Ark segue ignorando e pergunta se Cry já conseguiu encontrar algum novo membro em potencial. Nisso, Cry pergunta se ele aceitaria uma sugestão de novo membro. Ao ouvir isso,
Ark diz estar disposto a aceitar qualquer caçador que Cry recomende, afinal, ele confia muito nele. Nisso, Tino diz que ficaria muito honrada se ele a escolhesse, mesmo ela já estando mais do que decidida a se juntar a ele. Mas, no meio disso tudo, Gilbert começa a chamar atenção para si, com o intuito de ser escolhido para entrar no clã Stranger. Ao analisar o estado atual do garoto, Cry nota que ele não seria de grande ajuda. No entanto, acredita que o garoto pode ser lapidado se passar pelo treinamento de Ark. Mas, ao começar a pensar muito, Cry percebe que não tem experiência para julgar ninguém. Portanto, qualquer sugestão que ele faça será na sorte. Nisso, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes explica ao garoto o que considera mais importante que um caçador tenha. No caso, seria força, pois, se faltar força a um dos membros de uma equipe, todo o grupo acaba sendo colocado em perigo. Portanto, Cry pede ao garoto para lhe mostrar a habilidade de não perder, pois só sob essa condição ele o recomendará para Ark Rose. Dito isso, Cry afirma que nunca perdeu nenhuma vez, mas logo pensa consigo mesmo. Afinal, ele nunca teve uma luta de verdade, o que acaba facilitando as coisas para ele. Em seguida, Cry faz um anúncio a todos e diz que recomendará para Ark Brave aquele que obtiver o tesouro em sua mão. Nisso, ele arremessa o anel em direção a todos os caçadores, colocando-os para brigarem pelo tesouro. O anel começa a cair no colo de Gilbert, porém Tino age. Em meio à briga no bar, Tino acerta um chute no rosto do garoto ruivo, mandando-o para longe. Mesmo assim, ela acaba perdendo o anel que tanto queria. Enquanto todos procuram desesperadamente pelo anel, Cry, aproveitando a confusão, decide ir embora silenciosamente. No dia seguinte, os jornais estampam manchetes sobre o caos ocorrido no recrutamento da Ark Brave, relatando que a confusão culminou em uma explosão que destruiu todo o bar. Felizmente, nenhum civil foi ferido. Eva Renfield, vice-mestra do clã, informa Cry que a Associação de Aventureiros deseja uma conversa séria sobre o incidente. Cry, porém, não compartilha da mesma leveza e pede a Eva para cobrar os custos do reparo do bar na conta de Ark. Ele sugere que Ark vá pessoalmente conversar com a associação, mas Eva esclarece que o chamado foi especificamente para Cry. Sabendo que, se não comparecesse, o Tenente Gark provavelmente viria procurá-lo pessoalmente, Cry decide ir. Contudo, para evitar problemas no caminho, ele solicita uma escolta. Eva ri e o lembra que ninguém ousaria atacá-lo, o que o convence a ir sozinho. Chegando à associação, Cry imediatamente se ajoelha, pedindo desculpas repetidamente pelo problema causado. Surpreso com a atitude dele, Gark pede que ele se acalme, mas Cry continua insistindo que, ao menos, nenhum civil se machucou, mesmo com a destruição do prédio. Gark, no entanto, adverte que, embora nenhuma queixa formal tenha sido registrada, o clã First Step precisa ser um exemplo para os outros aventureiros. Ele não poderia permitir que Cry saísse ileso dessa. Resignado, Cry entende que precisará cumprir um dos trabalhos de castigo designados pela Associação aos Aventureiros que causam problemas. Cry tenta argumentar que o estrago não foi tão grave, mas Gark permanece firme. Ele exige que Cry escolha logo uma missão para cumprir como forma de compensação. Sem muita escolha, Cry escolhe uma missão de nível 3 intitulada *** coleta de ossos, ***. Depois que Cry sai, Gark comenta com sua secretária o quanto Cry ainda parece ter energia de sobra. Ele também observa, com um leve sorriso, que Cry escolheu uma das missões mais arriscadas e aparentemente sem nem perceber. Pouco tempo depois, Cry encontra Tino, que revela ter recuperado o anel perdido na confusão do bar. Cry a convida para ajudá-lo em sua nova missão para a associação, mas Tino, percebendo o que isso significaria, foge imediatamente. Logo em seguida, Cry decide rastrear Uda usando um de seus itens mágicos e a encontra. Ela, ao vê-lo, reclama que esperava ser convidada para algo mais leve, como um passeio ou um sorvete. Cry, ignorando a reclamação, explica que precisará formar uma equipe para cumprir a missão de nível 3. Ele menciona que Uda será uma peça importante nesse plano e observa tudo com um sorriso sutil e levemente sádico, enquanto relembra suas próprias aventuras do passado.